Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor esteja conosco. Estamos estudando o livro de Atos, estamos fazendo uma série de pregações e hoje nós iremos estudar no capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 41. Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao 41. Eu vou ler e os irmãos acompanhem com atenção a palavra. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oremos. Senhor Deus, esteja nos abençoando neste momento, no estudo da Tua palavra, e que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada um que aqui está. Usa-me, ó Pai, para trazer a Tua mensagem a cada um aqui presente, e que o Senhor esteja agindo com misericórdia, graça e amor em nossas vidas, através desta pregação. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, várias passagens dos livros proféticos do Antigo Testamento antecipam exatamente o evento que estamos estudando durante esses domingos. Como eu falei no começo, nós temos o costume aqui de estudar em sequência um livro. Nós estamos estudando o livro de Atos. E já faz um tempo que estamos aprendendo sobre o Pentecostes, né, e a pregação de Pedro. E nós devemos considerar aquilo que chamamos de chuvas de bênção. Nós temos que considerar a importância dessas chuvas e das derramadas sobre o povo durante e após o evento do Pentecostes, que é o que nós temos estudado e aprendido. E também devemos considerar tudo isso como cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías 44. Profecia essa que nós lemos hoje durante o culto. Nós lemos onde foi profetizado que as chuvas cairiam sobre a terra seca, fazendo brotar a relva e frutificar a terra de maneira graciosa e abundante. Foi isso que a gente leu lá em Isaías 44. E o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes é o cumprimento dessas profecias, profecias como essa de Isaías 44. E são profecias acerca do dia em que Deus abençoaria graciosamente a sua igreja, fazendo com que muitos corações secos respondessem grandemente, né, e prontamente respondessem à pregação do Evangelho de Cristo. E essas pessoas iriam se unir a Ele, iriam se unir a seu povo e se tornariam povo de Deus. E nessa pregação eu irei considerar exatamente os versos 34 a 41, onde Lucas descreve a reação e o resultado da pregação de Pedro em Pentecostes. E o resultado é nada mais, nada menos do que conversão, como a gente viu nesse texto, onde quase 3.000 pessoas foram convertidas. Então, nós iremos estudar um pouquinho sobre a questão da conversão, do pós-pregação. Uma vez que a pregação de Pedro acabou de acontecer, existiu um resultado e uma reação daquelas pessoas
né, após essa pregação de Pedro, e nós vamos perceber que aquelas pessoas ali, elas não estavam preparadas, pelo menos não racionalmente, para a tamanha bênção que o Senhor estava derramando sobre a vida deles. É mais ou menos assim. Sabe quando algo é muito grande, ao ponto de você não fazer ideia de como lidar com aquele futuro ou com a mudança que está para acontecer na sua vida? Vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás eu passei num concurso no Ministério da Educação e eu fui convocado para este concurso. E no dia de me apresentar lá, eu estava sentado numa sala com outras 9 pessoas. E eu tinha certeza que a minha vida daquele dia para frente ia mudar para melhor, tanto em questão de estabilidade, quanto em questão financeira, quanto em vários outros aspectos da minha vida. Eu tinha apenas 23 anos e estava começando uma jornada de trabalho que provavelmente eu vou estar nela até me aposentar, porque até hoje eu estou nesse mesmo concurso, provavelmente seguirei até aposentar. Mas nada dessas tranquilidades e nada deste futuro promissor foi suficiente para tirar a minha angústia, o meu desespero e a minha falta de paciência em saber o que aconteceria comigo dali para frente, aonde eu iria trabalhar, o que eu iria fazer, como que eu iria ajudar ou ser ajudado a cumprir com as minhas tarefas do dia a dia. Todas aquelas circunstâncias boas e aquele futuro promissor da minha vida não tiraram de mim o desespero de questionar para as pessoas que estavam me recebendo ali no MEC o que eu vou fazer. Como que eu vou fazer? Qual vai ser o meu trabalho? Vocês vão me botar para trabalhar com o que aqui dentro? Pelo amor de Deus, o que me aguarda? E assim, eu estive sentado ali naquela sala com 9 pessoas naquele dia, em uma total preocupação de como seria o meu futuro, mesmo sabendo que o meu futuro seria um futuro bom e seria um futuro promissor. Hoje, estudando os versículos 37 a 41, nós veremos a ação do Espírito Santo na multidão, mas nós também veremos a reação dessa multidão quanto ao seu futuro. Veremos como as pessoas são alcançadas pela graça de Deus em Cristo e como elas se tornam cristãs. Veremos também que a conversão depende da obra do Espírito Santo, que penetra os corações daqueles que são chamados pela pregação do Evangelho. E veremos tudo isso em 3 pontos, analisando o texto de hoje. Primeiro, aprenderemos que na conversão, o Espírito gera interesse pela salvação. E nós observaremos isso analisando como foi a reação da multidão à pregação de Pedro. Essa pregação aconteceu de forma cristocêntrica, como aprendemos no domingo passado, e a reação à pregação de Pedro ela é vista aqui no versículo 37. Acompanhe a leitura. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O episódio nos ensina 3 eventos a qual pecadores são conduzidos à salvação e se tornam crentes genuínos. O primeiro deles, o primeiro evento é que eles ouvem o Evangelho. É chegado até os ouvidos daquela multidão o Evangelho. O segundo é que eles são compungidos e buscam conhecer a resposta de Deus para a condição de pecado e condenação que se encontra. Então, primeiro eles ouvem, segundo eles são compungidos, e em terceiro, a reação, eles buscam conhecer a resposta de Deus para a condição de pecado e condenação que se encontra. Nos nossos dias, frequentemente tem a ideia diferente dessa que é apresentada no texto. A ideia que nós temos hoje no nosso dia, muitas vezes e muito difundida, é que as pessoas elas são levadas à salvação por uma forma superficial ou por alguma ação ou por alguma atitude. Muitas vezes, a ideia de se tornar um crente consiste simplesmente em tomar uma decisão, levantar a mão, após algum apelo do pastor ou do ministro, ir à frente, ou algo do tipo, e assim, positivamente reagir a um apelo que foi feito em algum momento da pregação, mas quase sempre esse apelo acontece no final das pregações. Isso é apelar para que alguém se torne cristão, mas de uma forma diferente.
Isso é apelar para que a pessoa se torne cristão apenas em uma reação a algo que está acontecendo. E muitas vezes não é a forma correta ou a forma com a qual alguém deve se tornar um cristão. Mas como eu vou explicar durante a pregação, nós iremos observar que ninguém vem a Cristo à força, ou apenas por uma reação de uma ação que é tomada em um certo momento. Não estamos descartando aqui que ações assim verdadeiras acontecem. Mas ninguém vem a Cristo à força. As pessoas elas vêm a Cristo pelo chamado do Espírito, e esse chamado acontece através da pregação. E a reação da multidão após a pregação de Pedro mostra que a primeira condição para a salvação é ouvir, como está escrito no versículo 37, ouvindo eles estas coisas. O instrumento utilizado por Deus para a conversão de milhares de pessoas, tanto no dia do Pentecostes como em toda a história, é uma pregação bíblica e cristocêntrica. Esse é o modo principal que Deus usa para chamar pecadores à salvação. Existem outros modos? Existem, irmãos. Mas o principal modo é através da pregação, é através do ouvir, é através do coração ser compungido por escutar a pregação e por essa pregação tocar o coração. 1 Coríntios 1, 22 diz assim: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E foi exatamente isso que o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes. Deus salvou aqueles que creram por meio da pregação, aqueles que ouviram a pregação, aqueles que estavam atentos ao que estava sendo pregado. E a segunda condição para a salvação é a convicção do pecado. Diz o texto que, ouvindo eles o evangelho, compungiu-se-lhes o coração. Mas o que significa compungir? O que essa palavrinha significa? A palavra no original significa perfurar. E não é perfurar simplesmente porque é fácil de ser explicado. É porque perfurar expressa com clareza a dor associada à convicção de pecado e culpa daqueles que participam da morte de Jesus. Perfurar machuca. Quando a gente se depara com a nossa situação de pecadores e a gente percebe o quão pecadores e o quão falhos nós somos, isso machuca. Então, compungir significa exatamente isso, perfurar. Essa expressão indica que eles tiveram seus corações perfurados pela persuasão do Espírito Santo acerca do seu pecado. E acontece até hoje da mesma forma. Sabe aquela consciência pesada? Aquele sentimento de tristeza que você sente por ter feito algo que não devia? Mais ou menos isso. Perfurou o coração. Isso nos permite reconhecer a ilusão da nossa justiça própria e nos leva também a confessar que somos pecadores, que somos culpados, indignos, muitas vezes ingratos, que somos merecedores da condenação eterna. Uma parte que a gente faz durante todo o nosso culto de domingo à noite é o quê? Um momento de confissão de pecados. Por quê? Porque quando o Evangelho e o Espírito Santo perfuram o nosso coração, nós nos convencemos e nós entendemos que somos pecadores e que somos indignos. E a terceira condição no processo da salvação é ilustrada pelo que a multidão faz logo após este momento. A multidão vira para os apóstolos e pergunta: o que faremos? O que nós vamos fazer daqui para frente? Por favor, nos ajude, nos lidere, nos conduza, nos ensine. Explique para nós o que nós vamos fazer. Eles tiveram interesse na solução para o problema deles. Eles se interessaram pela salvação porque eles estavam convictos de seus pecados. E é importante lembrar que a convicção de pecado é obra do próprio Espírito Santo. Somente ele pode tornar eficaz a palavra lida e pregada, produzindo convicção de pecado, produzindo convicção de culpa e conduzindo os pecadores a Cristo. Somente o Espírito Santo pode nos convencer de que somos pecadores e somente o Espírito Santo pode agir no nosso coração para que nós tenhamos arrependimento dos nossos pecados.
Os pregadores podem anunciar o evangelho, podem dar testemunho de Cristo, mas somente o Espírito Santo pode compungir, pode perfurar o coração dos pecadores. Portanto, a reação da multidão ao ouvir a pregação foi perceber que algo estava errado na vida deles e que eles precisavam de uma solução para isso. E daí veio o questionamento: o que faremos? O que vamos fazer? Então o Espírito Santo coloca esse interesse pela busca de solução dentro deles. Você já sentiu uma necessidade como essa? Você já sentiu esse interesse em seu coração? Você já se perguntou: o que farei e como farei para o meu processo de santificação? Como que eu devo agir? O que eu tenho que fazer? Pedro, ele explica em seguida, logo após a pergunta, ele explica o que eles vão fazer, graças a Deus. Porque senão, se tivesse só a pergunta e sem resposta, ficaria bem confuso e bem complicado. Mas Pedro explica com todo o amor para com aquela multidão. E esse vai ser o nosso segundo ponto, a explicação de Pedro. Em segundo lugar, nós veremos que na conversão, o Espírito nos leva a tomar atitudes. Nos versos seguintes, do versículo 38 a 40, nós veremos a resposta de Pedro a esses questionamentos. E Lucas, ele registra aqui a resposta de Pedro à pergunta dos seus ouvintes. Vamos ler. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. A resposta de Pedro representa o estágio seguinte no processo de conversão. Ele orienta os seus ouvintes acerca daquilo que eles deveriam fazer. Eles deveriam se arrepender e serem batizados em nome do Senhor Jesus. Ele traz uma orientação para que eles possam saber o que eles vão fazer, como eles estavam questionando. Pedro os encoraja com as promessas da remissão de pecados e também os encoraja com o dom do Espírito Santo. Ele também os exorta a uma vida de retidão e santidade. E essas instruções, elas fazem parte deste processo pelo qual os pecadores são conduzidos ao conhecimento verdadeiro da vontade de Deus. E estes se tornam crentes genuínos. E alguns pontos que nós devemos alguns pontos que devem sempre estar presentes na vida dos cristãos genuínos, são pontos que vocês precisam se atentar, todos nós precisamos nos atentar, principalmente após a nossa conversão. O primeiro deles é o arrependimento. O povo indagava Pedro e o restante dos apóstolos como poderiam receber a remissão de pecados e encontrar a salvação. O que Pedro diz a eles? Arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender dos vossos pecados. Isso sugere que os judeus se voltem do mal que eles cometeram, pois eles haviam crucificado a Cristo. E isso sugere também que eles tivessem vergonha dos seus pecados, dos pecados que cometeram, experimentando uma virada completa em sua vida, uma mudança de atitude na sua vida dali por diante. E que eles seguissem os ensinamentos do próprio Jesus. Arrependimento, irmãos, significa que a mente do homem é mudada completamente, de forma que ele conscientemente vira as costas para o pecado e caminha em direção a Deus. Isso é arrependimento. Quer que fique um pouquinho mais bem explicado? O Breve Catecismo, na pergunta 87, explica que arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandonando-os e voltando para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Simplesmente se encher de tristeza e horror pelo pecado, mas não abandonar o pecado, não se voltar para Deus e não resolver ter uma vida de obediência a Deus, não é arrependimento. Arrependimento é o pacote completo. Envolve todas essas ações e atitudes. Isso é arrependimento. Arrependimento faz com que a pessoa pense e haja conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Irmãos, a resposta de Pedro
ao questionamento das pessoas é de que somente convicção de pecado, somente entender que é pecador não é suficiente para tornar alguém discípulo de Cristo. Essa é só uma parte do arrependimento, é o começo do processo. Arrependimento precisa ser completo, como a pergunta do breve catecismo nos ajuda a entender. E por essa razão Pedro instrui seus ouvintes que o arrependimento é imprescindível. E o primeiro movimento do Espírito Santo na consciência do pecador geralmente consiste em persuadi-lo de um ou de mais pecados específicos, para que daí o arrependimento continue e as ações que foram ensinadas possam vir a acontecer na vida de um crente genuíno. Por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo abre os seus olhos e lhe convence de suas faltas de conduta ou caráter. Contudo, como a gente aprendeu, essa convicção de pecado inicial precisa avançar e precisa conduzi-lo a um intenso arrependimento e uma transformação radical de vida. Não dá para continuar do mesmo jeito. Se nós tivermos uma vida salva e restaurada pelo nosso Senhor, como podemos continuar da mesma forma? Isso não é arrependimento genuíno. Todo ser humano precisa ser convencido da sua absoluta indignidade, completa depravação da sua natureza e alterar completamente o curso da sua vida. E é em Cristo, e apenas em Cristo, conforme Pedro focou em todo o seu sermão, que nós podemos encontrar esse curso de vida contrário ao pecado, o que nos leva ao próximo passo. O nosso segundo passo é o batismo. E esse é importante, viu? E nós vamos tratar um pouquinho sobre ele agora. Em adição à transformação interna e mudança de vida, precisamos manifestar externamente o nosso arrependimento, a fé salvadora e a nossa união com Cristo e com o seu povo. E isso é feito mediante o sacramento do batismo, que é o sinal, é o selo externo de toda a iniciação de um cristão genuíno na igreja visível. Pedro, em sua resposta, dá mais essa instrução: seja batizado cada um de vocês. O apóstolo se dirige a todas as pessoas que agora estão arrependidas. Foram quase 3.000 naquele culto, naquele momento. E a ordem é: sejam batizados. E essa ordem ela está no singular para mostrar que a natureza do batismo ela é individual. Não adianta você ser batizado e o seu filho não ser batizado, ou o seu filho ser batizado e você não ser batizado. Não, é individual, é intransferível. O cristão deve ser batizado para ser um seguidor de Jesus Cristo, pois o batismo é o sinal que indica que a pessoa pertence a este grupo. Que grupo é esse? O povo de Deus. Isso não é diferente do que ocorria no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus chamou Abrão, ele lhe deu um símbolo. Esse símbolo também era um selo, como é o batismo, e era para aqueles que pertenciam ao seu povo, e esse símbolo era a circuncisão. A circuncisão era aplicada não só aos adultos, também às crianças. Se era filho, né, da promessa, se era filho do povo de Deus, aí que era criança mesmo, no 8º dia, a criança masculina, no caso, passava pelo processo da circuncisão, e este era o símbolo de pertencimento ao povo de Deus. A circuncisão era aplicada a todos, e era representada a todos pelos homens, que era quem passava pelo processo. Então, tanto as crianças, quanto os servos, quanto qualquer pessoa que passava a fazer parte da família, todos esses eram circuncidados. Mas este símbolo acabou com a nova aliança. Por quê? Porque este símbolo envolvia um derramamento de sangue, que representava um pagamento por este pecado. Mas Cristo veio, e ele pagou efetivamente por todos os pecados. E ele pagou efetivamente pelo derramamento de sangue. E esta representação, ela não mais existe porque o símbolo mudou. E a partir de agora o símbolo é o batismo. Nós já fomos perdoados pelo sangue de Cristo. E agora nós apenas representamos isso pelo lavar de água no próprio batismo. E é por isso que Pedro instrui. Pedro instrui o seu povo que o batismo deve ser
no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. O perdão dos pecados acontece somente por intermédio de Cristo, em consequência de sua morte e ressurreição. E a promessa de remissão de pecados, mencionada após a referência ao batismo, não significa que o batismo vem antes, né? Ou concede perdão de pecados. Não é nada disso. Mas no caso dos adultos, o batismo ele é um símbolo daquele que se arrependeu, agora crê em Cristo, né? E vai seguir com Cristo. Porém, no caso do batismo infantil, é pela fé dos pais, tal como era no Antigo Testamento com a circuncisão das crianças. Nós batizamos nossos filhos em fé e obediência ao nosso Senhor, crendo que eles também fazem parte do povo de Deus, pois a aliança dele não é só com os adultos, mas com os nossos filhos também, pois as crianças estão também incluídas em todas as bênçãos do pacto de Deus, todas as bênçãos do povo de Deus. Então, como poderiam elas ficar de fora? Não faz sentido. E aqueles que se perguntam, onde está escrito no Novo Testamento que tem criança sendo batizada? A pergunta, gente, não deve ser essa. A pergunta importante é, há vários momentos de batismo de famílias inteiras no Novo Testamento. Só aqui, neste texto, tem 3.000 pessoas sendo batizadas. Aonde que está escrito que não há crianças sendo batizadas? Aonde que está escrito que o símbolo mudou? E agora as crianças não estão mais envolvidas no símbolo externo, no símbolo visível. Na circuncisão, nós circuncidávamos os nossos filhos. Por que que agora no batismo nós não batizaremos os nossos filhos? A pergunta é outra. A pergunta é, quando foi que mudou? Por que que mudou? Está escrito na Bíblia que mudou? Há uma ordem clara na Bíblia dizendo, não batizem os seus filhos, agora só batizem os adultos? Não há essa mudança. Não há essa ordem. Então as coisas não devem ser mudadas. As coisas continuam. E com o batismo é assim. É importante dizer que dificilmente a Bíblia simplesmente estaria excluindo as crianças desses eventos. A Bíblia inclui a todos nesses eventos. E segundo, nós não temos que provar onde há no Novo Testamento o mandamento explícito para isso. É como eu falei, nós temos que provar onde está escrito que não devemos fazer. Nós já fazíamos. O símbolo mudou. O símbolo amplificou. Agora não são só mais os homens, são todos, mulheres, crianças. O símbolo amplificou. O símbolo não diminuiu. Não precisamos excluir as nossas crianças. Inclusive, no nosso texto aqui, no texto dessa noite, esse texto nos dá a entender que todos ali foram batizados, que diversas pessoas diferentes foram batizadas. É muito difícil não ter crianças ali no meio. Então, o batismo é um símbolo que representa o selo de todo aquele que faz parte do povo de Deus. E quando ele é batizado em nome de Jesus, isso indica não apenas fé e união com Cristo, mas expressa o início de um relacionamento de dedicação e lealdade a Jesus como nosso Senhor. Sabemos que o batismo não é absolutamente indispensável para a salvação. Nós temos o exemplo do ladrão na cruz. E ele foi para o paraíso, como a gente vê escrito nas Escrituras, sem ter a oportunidade de ser batizado. Contudo, as graças que o batismo simboliza devem ser realidade na nossa vida para que possamos ser considerados crentes genuínos. E, sendo possível, devemos expressar externamente o nosso arrependimento, fé salvadora e união com Cristo mediante o batismo cristão. E o nosso terceiro ponto aqui, o nosso terceiro passo é o dom. E nós temos aprendido muito sobre isso na escola dominical. Então, fica o convite aí para que vocês venham na nossa escola dominical às 9 horas da manhã. O dom. O texto diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E o que vem a ser esse dom do Espírito? Pedro coloca o substantivo dom no singular e não no plural. A expressão dom aqui aparece na passagem do derramamento do Espírito sobre os samaritanos. Também aparece lá com Simão, o mágico, que tentou comprar por dinheiro esse dom, mas não pode ser comprado, como a gente sabe.
E por essas passagens nós sabemos que esse dom se refere ao poder do Espírito Santo que habita nas pessoas que fazem parte do povo de Deus. Note que aqui no texto de Atos, do versículo 38 a 41, Lucas não faz nenhuma menção aos convertidos falando em línguas, nem aos apóstolos impondo as mãos sobre os convertidos para que eles possam receber o Espírito Santo. Então nós presumimos que falar em línguas e impor as mãos não eram considerados pré-requisitos para receber o Espírito. Assim, após Pedro instruir o povo a se arrepender e a ser batizado, ele acrescenta a promessa para o futuro, ele acrescenta de que receberão o dom do Espírito Santo. E a promessa do dom do Espírito se refere certamente à obra salvadora do Espírito, abarcando o chamado da salvação, a regeneração, a conversão, como temos estudado hoje, a justificação, abarca a adoção, abarca a santificação e abarca a união com Cristo, a perseverança na santidade. E finalmente Lucas observa no versículo 14 que Pedro deu testemunho da pessoa e obra de Jesus, e ele exortou os seus ouvintes a viverem diferente do modo como as pessoas viviam. Muito provavelmente, se a gente escuta uma pregação que não tem exortação, é porque alguma coisa está um pouco errada. Pedro aqui exorta aquelas pessoas de como elas deveriam viver diferentes, né? Como aquelas pessoas deveriam seguir. Pedro exorta as pessoas a terem uma vida de santidade e piedade. E isso significa que o Evangelho de Cristo não pode estar separado de uma vida de santidade e piedade. Além do conteúdo cristocêntrico da pregação de Pedro, já estudado e enfatizado no domingo passado pelo pastor Lucas, o evangelista Lucas destaca que o grande tema da mensagem é Cristo e na pregação ele exorta aqueles que estão ouvindo. E a sua exortação é: salvai-vos dessa geração perversa. Com certeza não significa que os seus ouvintes devessem interromper, cortar laços, qualquer contato com familiares, com vizinhos, com pessoas do trabalho. Não, não é isso. Né? Significa que eles deixassem de se identificar com eles, que eles abandonassem as obras da carne, abandonassem as atitudes pecaminosas e erradas daqueles com as quais eles viviam, e que eles passassem a se identificar com a verdadeira família da aliança, o povo de Deus. Irmãos, arrependimento, batismo e fé estão teologicamente interligados quando o crente arrependido é batizado e quando ele faz um compromisso de fé. E esse compromisso de fé, ele é visível, ele é expressado de forma visível. As nossas atitudes mudam, as nossas relações com outras pessoas mudam e felizmente / infelizmente, por vezes a gente até deixa algumas relações, porque não dá mais para continuar nos relacionando com certas pessoas quando nós somos parte do povo de Deus. Todas essas coisas estão interligadas. Todas essas coisas, para um crente, são necessárias, vivas e visíveis. Ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e sabe que por meio do sangue de Cristo seus pecados são perdoados. E agora nós já entendemos as atitudes dos convertidos de Cristo Jesus. Pela obra do Espírito Santo, podemos ver pelo resultado esperado de tudo isso. E por último, nós veremos isso. Na conversão, o Espírito ele expande o reino de Cristo. O versículo 41 registra o resultado da pregação de Pedro em termos numéricos, mostrando a própria expansão do reino de Cristo. Por meio dessa pregação direta, dessa pregação cristocêntrica e corajosa, uma multidão foi adicionada à igreja de Cristo, quase 3.000 pessoas. Conforme prometido, o Espírito Santo deu poder às palavras de Pedro e o Espírito Santo agiu nos corações dos ouvintes ali presentes. E o resultado foi cerca de 3.000 pessoas convertidas. Cerca de 3.000 pessoas foram conduzidas a Cristo em um só dia. 3.000 almas. Homens, mulheres, crianças. Nunca vamos excluir as crianças. Vem para dentro. 3.000 pessoas de uma vez só. Essas almas representam o derramamento da graça de Deus por meio do próprio Espírito Santo e através da pregação do Evangelho. E tudo isso está prometido no Antigo Testamento.
essas pessoas foram unidas a Cristo e acrescidas à sua igreja. E o batismo selou a entrada desses convertidos na igreja visível, como cumprimento da grande colheita espiritual profetizada lá no Antigo Testamento, como a gente leu em Isaías 44. E grandes colheitas assim devem ser almejadas por nós, pregadores e missionários, que todos nós somos, evangelistas. Um grande crescimento numérico pode e deve ser almejado, mas calmem, isso é raro. Numa pregação só 3.000 pessoas se converterem é muito raro. E esse início da igreja certamente foi parte de um grande avivamento que aconteceu ali. Porém, em tempos comuns, isso não é normal. Não é normal que aconteça dessa forma. Esses momentos extraordinários são formas de agir de Deus no mundo, que acontece de tempos em tempos. A gente tem visto sobre isso também na nossa escola dominical, tratando sobre dons, e acaba falando um pouco sobre momentos de avivamento na história. Só que, irmãos, nada disso depende de nós, mas sim de Deus. Esses grandes momentos de avivamento, esses grandes momentos de grandes números de pessoas se convertendo ao mesmo tempo, não depende de nós. É Deus quem chama, é Deus quem salva, e é Deus quem converte os corações. A gente só obedece à ordem da grande comissão. A gente vai, a gente prega, e somando tudo isso, o resultado é o crescimento da igreja. 1, 2, 3 pessoas, 4, 5, 6, 30, 40, 3.000, como aconteceu aqui. Mas a ordem dada a nós não é vá por todo mundo, pregue e converta 3.000 pessoas de uma vez. Não é por aí. A ordem é vá por todo mundo e pregue o evangelho. Vá por todo mundo falar do evangelho. E a soma de tudo isso, o resultado de tudo isso é o crescimento da igreja. Em contrapartida, se uma igreja não cresce nada numericamente, provavelmente também tem um erro, né, irmãos? Nem 8, nem 80. É claramente visível que se a igreja não tem crescido numericamente, algo está errado. Ou Deus está nos dizendo que a gente está fazendo algo errado. Ou então está dizendo que devemos mudar de estratégia, de local ou algo do tipo. Alguma coisa está errada. São sinais que Deus nos dá para que a gente possa melhorar, né, o nosso evangelismo e o nosso processo missional. Por isso, nós podemos e devemos orar por crescimento em nossa igreja, mas só orar sem pregar não adianta. Nós devemos evangelizar, devemos investir tempo e devemos investir recursos em missões e evangelismo. E assim podemos esperar esse resultado, que é a conversão. E os convertidos procurarão você para ajudar a responder questões e dúvidas sobre o futuro de suas novas vidas, sobre o futuro que os aguarda. Elas perguntarão para vocês o que faremos. E nós devemos saber responder. Nós devemos estudar a palavra, devemos estar prontos para evangelizar e prontos para ajudar os novos convertidos. Irmãos, quando eu me apresentei no MEC, no primeiro dia de trabalho, procurando, preocupado com o meu futuro, perguntando ao responsável ali, o que eu vou fazer? Me ajuda, eu tenho um certo desespero, assim, porque quando eu não sei o que vai acontecer. A resposta foi tão simples quanto complexa. A minha chefe, Mona Lisa, era quem estava recebendo a gente. E graças a Deus, eu fui trabalhar com ela durante 4 anos depois. E ela virou para mim com toda a simplicidade do mundo e falou, relaxa. Você vai fazer o que for preciso e da melhor forma que você puder. Porque você é servidor público. E a sua obrigação é servir bem as pessoas. Ela só falou isso para mim. E 3 dias depois eu fui trabalhar com ela no RH. O povo odeia RH. Eu gosto muito de RH. Trabalhei muito tempo com RH. Como cristãos, nós devemos fazer o melhor possível na pregação do evangelho. Entregar a mensagem da salvação. E a melhor forma possível de servir uns aos outros é proclamar as boas novas da salvação. Nesse texto nós aprendemos como alguém se torna um cristão. Isso é, como pecadores são unidos a Cristo e acrescidos à sua igreja. Trata-se de uma obra do Espírito Santo. E o instrumento para que alguém se torne um crente verdadeiro é a palavra lida e pregada. O Evangelho de Cristo precisa ser anunciado. Ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser compreendido. E ele precisa e será abraçado
por aqueles pelo qual o Espírito Santo irá perfurar o coração. Por meio da pregação do Evangelho, os pecadores são traspassados pela espada do Espírito, a palavra da verdade, a palavra que compunge o coração. E, em consequência, o batismo, irmãos, é o sinal e selo do pacto da graça. Ele representa o arrependimento e a união com Cristo e com a sua igreja. É importante lembrá-los que não existe outro meio pelo qual pecadores são conduzidos ao arrependimento e Cristo que não a operação eficaz do Espírito Santo mediante a palavra de Deus, lida ou pregada. Essa palavra compunge o coração com o evangelho da graça soberana, salvadora de Deus em Cristo Jesus. Se você foi objeto da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, que morreu na cruz para salvar todo aquele que crê, se você foi objeto da operação do Espírito mediante a sua palavra, se você faz parte da família da fé, seja eternamente grato a Deus. Adore-o, sirva-o, viva-o de modo digno de tão grande salvação, para a honra e glória do nome de Deus. Participe, esteja com o povo de Deus, trabalhe, pregue, evangelize, seja parte de um povo, de uma igreja. Na pregação em Pentecostes, há um senso de urgência. E nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias. E o próximo grande evento será a segunda vinda de Jesus, cuja data nós não conhecemos. Não fazemos ideia. A necessidade é de nos encontrarmos retos diante de Deus. E essa necessidade é urgente. É o assunto mais importante com o qual podemos nos defrontar. E por isso, irmãos, devemos estar preparados e devemos estar obedientes, pregando a palavra do nosso Senhor, que morreu na cruz para salvar a mim e a você. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, porque a tua palavra perfura o nosso coração, ó Pai, e o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Te agradecemos também por podermos ter uma igreja, ó Pai, para nos reunirmos, para aprendermos juntos mais de Ti, para que o Senhor, ó Pai, esteja trabalhando e movendo em nossas vidas através dessa comunidade. Te agradecemos também porque nessa comunidade temos a oportunidade, ó Pai, de pregar o Evangelho às pessoas que ao nosso redor estão. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos permite ter a palavra de Deus em nossas mãos, nos permite, ó Pai, estarmos dia após dia com a possibilidade, sem perseguição, de lermos, de pregarmos, de falarmos do Teu nome às pessoas que estão ao nosso redor. E também nos envergonhamos de muitas vezes, ó Pai, não aproveitarmos essa oportunidade tão viva que o Senhor nos dá de pregar a Tua palavra. Senhor, esteja abençoando este local, abençoe os irmãos que aqui estão se achegando, abençoe esta igreja, ó Pai, que tem crescido, e obrigado, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas, pela Tua salvação na cruz. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.